Irmãos, então vamos lá. Obrigado aí por cada um estar aqui. Eu, sem dúvida, falar da reforma e agora de Lutero é desafiante, né? Muitos anos de história, mas eu espero que aquilo que eu preparei para vocês possa ajudá-los, né? Conhecer melhor a sua fé. Vai ser intenso, é muita coisa para falar, então eu vou tentar manter aquele ritmo um pouco frenético da semana passada, né? Mas eu acredito que a maneira como está colocada vai fazer sentido aí na sua cabeça, tá bom? Mas depois a gente vai ter um tempinho aí para a gente poder compartilhar, né? Dúvidas, vocês podem me mandar também. E as perguntas, sempre falo para vocês, perguntas fáceis, tá? As difíceis eu deixo aí para o pessoal responder, tô brincando. Mas deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho aqui, vamos lá. Que eu acho que acompanhando pelos slides vai ficar mais fácil. E aí a gente vai dando seguimento aqui. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho, estou tentando... Aí. Todo mundo está vendo a tela, né? Deixa eu só deixar dois aqui. Tá. Então, eu queria falar hoje de Lutero, né? Então, um personagem icônico aí para a fé reformada, né? E isso alcança muito a gente. Vocês vão perceber que muitas coisas que ele defende chegaram em nós, né? E eu espero que isso te ajude a entender a razão da fé, né? E também para você responder algumas perguntas, né? Porque vira e mexe a gente pode lidar com esses assuntos, né? Às vezes na escola, seu filho, né? Quem tem filho pode escutar sobre Lutero, alguém pode questionar, né? E é bom a gente ter as informações. Então, eu só queria dar uma passadinha rapidinho no que a gente estudou semana passada, para te dar o contexto, né? Então, a gente falou sobre o panorama do contexto da igreja medieval, né, que foi bem complicadinho, né? A gente pôde perceber lá como que a igreja de Atos, ela foi com o tempo, ela se modificou muito, né? E acabou causando uma estranheza no cristianismo, né? Uma igreja totalmente difícil, diferente da que a gente está acostumado, uma igreja pesada, né? E a gente vai, depois assim, se você não assistiu, você pode ver a aula, né? Que está gravada. Também a gente falou da ascensão, né, e queda do papado. O que acontece? Com a queda, né, do Império Romano, tem um vácuo, a igreja entra, a igreja assume esse poder, né? E aí, como poder, você já sabe, né, vem a corrupção. E a gente tentamos tratar isso na aula passada também. Eu acho que foi interessante também sobre a aula passada falar da mente do homem medieval, né? Por que eles acreditavam em tantos mitos? E semana passada eu deixei um pouco assim, eu dei um panorama de como era muito fácil manipular um homem naquela época, né? Por falta também de acesso à educação e tudo mais. E também eu falei da falta de acesso falta de acesso das escrituras, né? O povo não tinha acesso, não sabiam ler. Era um povo muito fácil de ser manipulado. E aí, basicamente, no final, eu fui falando sobre os pré-reformadores, Wycliffe e John Huss, e a semente que eles lançaram, né? Então, tomara que você tenha tido a curiosidade aí para aprofundar mais na história desses homens, né? No perfil, tem muita coisa, muito material bom disponível na internet sobre isso. Tem livros também, acho que vale a pena. E aí eu terminei falando da perseguição da Inquisição, né? Por que esses homens não foram os reformadores? Porque eles eram pré-reformadores? Porque a Igreja Católica, por meio da Inquisição, ela conseguiu abafar esses movimentos, né? Mas como eu havia falado, esses homens foram mortos, né? Foram abafados, mas as sementes continuaram. Então, vale a pena a gente lembrar os dois pontos principais que os pré-reformadores defenderam, né? E que foi a grande semente para a reforma, que é a salvação e a autoridade, né? Ou seja, como que alguém poderia ser salvo? Então, a gente via que a Igreja Católica falava das indulgências, né? A autoridade do Papa, então estava muito ligado a obras, a dinheiro, né? E a fonte de autoridade também, que foi algo questionado, a Igreja Católica, ela tem como a fonte de autoridade o Papa
E eles questionaram isso, colocando que a fonte de autoridade última são as Escrituras, né? E não o Papa. Então, destronou o Papa, né? Isso causou bastante rebuliço. E também eles pregavam sobre a salvação, né? Como eu falei, que é o primeiro tema aí da salvação. A salvação que eles pregavam era por graça, não por obras, né? Principalmente as indulgências, e por meio de Jesus e não pelo Papa. A gente vai ver, a gente viu um pouquinho. E eu queria compartilhar com você, começar com vocês, né? Atos 17:6. Me faz pensar muito nos reformadores, né? Fala assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Então isso tem muito a ver com as sementes, né? As sementes que os pré-reformadores lançaram. Acabou colocando a igreja medieval em xeque. Então, nós conhecemos o cristianismo de uma maneira diferente do que eles conheceram, né? Graças a esses pré-reformadores e reformadores. Fizeram alvoroço no mundo, né? Foi muito, muito... Assim, o que eles fizeram transformou, né? Mudou, modificou, e a gente recebe até hoje o impacto, né? da vida desses homens. Essas sementes que os pré-reformadores lançaram, chegou então no coração de Martim Lutero. Por isso que eu quero falar de Lutero, porque Lutero foi assim, ele é um ícone, né, da reforma, mas ele é transformado pelas convicções que ele vai aprendendo, e eu vou passar um pouco aqui, né, estudando a Bíblia. E aí, quando ele começa a abrir os olhos, ele ainda tem um contato com as sementes dos pré-reformadores. Isso incendeia o coração dele e é motivo para ele, munição, né, para ele poder se levantar contra a igreja. Então, quem foi Lutero, né? Então, aí eu deixei do lado direito embaixo a fotinha de Lutero. Foto não, né? Um quadro. E eu queria muito que vocês conhecessem Lutero, né? E a gente vai entender por que ele é aquele homem que a gente conhece como o grande reformador. Então, ele nasceu em 1483 na Alemanha. Ele era filho de camponeses, né? Até aí normal. Só que é interessante que o pai dele, de alguma maneira, conseguiu progredir. O pai dele tinha uma mina de cobre. E a gente sabe que o cobre até hoje vale muito, né? E por ele ter não sei se vocês lembram do que a gente falou semana passada, geralmente as pessoas que tinham acesso à educação eram nobres, eram pessoas de condições, que tinham condições financeiras, né? Porque aprender a ler, escrever e aprender as matérias, né, importantes da vida era bem restrito, né? Só os nobres e algumas pessoas de muito dinheiro. E Lutero é incrível, né? Que o pai dele, sendo camponês, consegue crescer, né? E ele envia o filho dele para fazer direito, né? Que também era uma profissão, né? De muito respeito, né? Então essa área do direito era muito valorizada, e também a teologia. Bom, então eu queria que você lembrasse o seguinte: Lutero, ele era um homem medieval também. E ele tinha aquela mente medieval. Você lembra que eu falei para vocês? Aquela mente medieval, né? Que a igreja é Deus, né? E a igreja é representada, e Deus é representado pela igreja. Então, os homens tinham muito medo de enfrentar a igreja, porque enfrentar a igreja era como enfrentar a Deus, né? E aí vinham homens, animais, toda aquela escala, e o inferno. Então, aquele que quebrava essa cadeia hierárquica, provavelmente na mente do homem medieval ia ao inferno, né? Então, ele tinha esse medo também. E também, como homem medieval, ele tinha medo da morte, né? E depois da morte ele tinha medo do inferno, né? Que era uma coisa comum. Eu queria que vocês lembrassem que morte era uma coisa muito comum, né? A média de vida de um homem comum da Idade Média, né? Era de 30 anos. Então, tá aí um quadro que eu coloquei, né? Era esse o temor, de encontrar com o anjo da morte a qualquer momento. E depois, o inferno, né? Então, esses quadros, essas figuras, para você entender como isso era forte na mente dele, e como a igreja usava isso, né, para manter cativo o povo. Então, apesar dos medos, né, ele não resistia a uma farra. Ele era um típico estudante universitário, né, gostava de álcool e diversão. Claro que não da nossa igreja, né, irmãos? Mas a gente sabe que o estudante, ele tem essas fraquezas, né?
Então, como que Lutero decidiu ser um monge, né? Então, imagina, estudante, até então a vida dele estava levando ele para outro lugar, né? Ele era estudante de direito, o pai dele já tinha uma certa condição, né? Gostava de uma farra, né? Como que ele decide ser monge? Olha o que acontece. Quando ele tinha 22 anos, ele teve uma experiência de quase morte. Um raio, né? Tem algumas versões, eu vou falar da que é mais comum, né? Que um raio cai no carvalho próximo e mata um amigo dele e o fere. Então ele clama por Santa Ana e promete que se ele escapasse, se tornaria monge. Santa Ana era a padroeira dos mineradores, né? Então o pai dele tinha passado para ele, ó, bicho pegar, você grita por Santa Ana. Esse quadro, né? Ele retrata um pouco dessa história. Então a gente vê Lutero, né? Um amigo dele. Uma das versões fala que foi um amigo, outra versão fala que ele foi ferido, né? Porque o raio caiu perto do carvalho. Mas assim, como ele sentiu a morte de perto e ele sabe, né? Lembra, ele é um homem medieval, ele morre de medo de ir para o inferno. E ele sabe que ele tem alguns pecados na vida dele, né? Então esse foi um momento de desespero e ele promete a Santana, né, que se ele escapasse, se tornaria monge. Então aí que ele parte para ser um monge. Então Lutero, ele era um homem intenso, né? Ele tinha muitos conflitos internos que vai explicar um pouco do caráter dele, né? Primeiro, ele escolhe a ordem agostiniana. Essa era a ordem mais rigorosa. Então, assim, ele pensava, eu sou um cara extremamente pecador, e Agostinho, ele tem uma história muito interessante, depois vocês podem pesquisar, que ele era um cara bem mundano, né? Então, ele pensou, puxa, se Agostinho, né, ele mudou, então é para lá que eu vou, né? Então, ele tomou essa decisão para ver se ele conseguia ser um homem mais puro, né? Tinha, assim, em mente, assim, alguém que está no monastério, que ficava no alto, né, está mais próximo de Deus, da santidade. Então, essa era a ideia dele, né, em se tornar um agostiniano. E ele tinha como eu falei, uma consciência muito forte sobre o pecado, né? Ele sabia da natureza pecaminosa dele. Então, o que ele pensava? Eu vou tentar ser o mais justo possível, eu quero ser santo. Então, ele entra numa ordem mais difícil, ele tem essa consciência do pecado, e ele tenta, através dos esforços dele, se tornar alguém justo. Só que ele percebe que quanto mais ele faz, mais ele é pecador, né? A mente dele era muito... Ele tinha muitos pensamentos impuros. Então, o que acontecia, né? Para ele, Deus parecia um carrasco, porque ele exigia uma justiça que ele não dava conta. E quanto mais ele fazia, mais longe de Deus ele se sentia, né? Então, tem relatos que depois ele escreve, né? Ele fala assim, que ele odiava a Deus e não amava, né? Que ele preferia ouvir nomes de demônios do que o próprio nome de Jesus. Então, imagina como que ele estava, né? Por dentro dos conflitos que ele passava. Bom, e para ele, quando falava assim, olha, a justiça de Deus, né? A gente tem um pouquinho disso até hoje. Você não fala assim, ó, a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Tipo, ai daquele que provocar a Deus, né? Então a gente tem um pouquinho dessa mente, herdamos um pouquinho dessa mente medieval, né? Mas fala assim, ó, quando Lutero escutava a frase justiça de Deus, tinha um peso para ele, porque ele pensava, bom, a justiça de Deus vai me condenar, né? Então, desde muito cedo, né, ele era um homem muito preocupado com a ira de Deus. Isso aí o atormentava. Ele enxergava a justiça de Deus como instrumento de punição, né? Ó, é aquilo que nós falamos, né? Quando a gente vê alguma coisa, alguém que escapa, né, da lei, a gente fala, mas a justiça de Deus vai te punir. Então, essa era uma coisa que ele sentia nele, né? Ele ia ser punido. Então, para ele, olha que interessante, irmãos, a gente tem que parar para pensar bastante nisso. Cristo, ele era um modelo a ser seguido. Ele não conseguia enxergar Cristo como um salvador suficiente. O que eu estou dizendo? Ele pensava assim, bom, Jesus ele fez, ele veio, sacrificou, ele é um exemplo para mim, agora eu tenho que imitar Cristo e fazer as obras. Então, ele imaginava assim, para ser salvo, eu tenho que seguir o modelo de Cristo e fazer as obras para garantir essa salvação, né? Então, isso é muito triste, né? Então, queria que pensasse qual era a consequência de não entender Cristo como um salvador suficiente. Então, tem vários relatos em que Lutero ele era encontrado desacordado no quarto dele. Ele se martirizava.
ainda mais quando ele tinha algum sonho impuro, aí que ele intensificava esse martírio. Então, como que era isso? Ele dava chicotadas, né? Ele tinha um instrumento lá, um chicotezinho com algumas, não sei se talvez ossos na ponta, né? Eu tentei achar um bem parecido aqui, eu vou colocar para vocês depois. Então ele se batia, né? Ele se batia para tentar expurgar os pecados. E ele também, como penitência, várias vezes ele dormia totalmente assim, com a roupa fina, sem cobertor, no frio de menos 14 graus. Irmãos, imagina você abrir o freezer da sua geladeira e ser mais quentinho do que ele estava passando. Então, assim, era uma maneira que ele pensava, eu tenho que sofrer, sofrer, sofrer para expurgar meus pecados. E como se não bastasse, ele ainda ajoelhar, ele rezava, né? Aqueles longos textos, né? E ajoelhado em pedacinhos de pedra. Então, é terrível. Eu fui fazer uma pesquisa, assim, sobre joelhos sobre pedras, né, ou milhos, porque eu queria pôr uma foto, eu não tive coragem, irmãos, porque fica feia a coisa. Então, assim, machuca demais, né? E ele tentava fazer isso para expurgar os pecados. Enfim, é o que eu falei, né? O medo da ira de Deus desesperava tanto a Lutero, a Lutero, né? Que ele tentava, de alguma maneira, expurgar os pecados, se martirizando, passando por sofrimentos, porque ele estava morrendo de medo e era consumido, né, por essa ideia da ira de Deus. Aí eu coloquei o chicote para você ter uma ideia mais ou menos de como era. Então, assim, era uma vida muito difícil, né? Não é à toa que Lutero ele escreve no diário dele que esse tempo que ele passou nessa busca de santidade foi, assim, a pior época da vida dele, os piores anos, e ainda mais, ele terminava, depois desse tempo, ele sentia cada vez mais afastado de Deus. Imagina se alguém fala assim, meus piores anos da minha vida foi quando eu entrei para a igreja. Você não ficaria frustrado? Então, essa é da igreja da época, ainda ele estava no nível superior, né? Então, foi muito frustrante para ele, né? A religião, né, irmão, sem Cristo, a religião legalista, ela vai frustrar os corações, ela mais afasta do que aproxima, a gente sabe disso. E aí, Lutero, que ele se transforma lá no monastério, ele se transforma em um doutor de teologia. É muito importante você pensar nisso, e quando Lutero começa a questionar a igreja, as pessoas de fora, eles começam a sentir mais encorajados, porque é a igreja questionando a igreja. Você lembrando daquela, né, da hierarquia, é como alguém de dentro questionando. Então, para eles, era algo inédito, né? Então, é importante esse detalhe. E antes, o Lutero, né, ele era professor de filosofia. Quando ele se forma, ele começa a ser professor de livros bíblicos. Aí você vai perceber, né, quando ele começa a ter contato com as escrituras, o que vai transformando o coração dele. Então, aí está aí Lutero, estudante, mais ou menos assim deveria ser na época. Bom, então, olha o que acontece. Lutero, ele preparava vários estudos, ele estudava livros com a faculdade, né, com os alunos de teologia, e um dia ele se depara com o seguinte salmo. Pensa bem, Salmo 72, 71, de 1 a 2. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Então, para Lutero, alguma coisa não fechava, né? Como assim? Como é que a justiça pode me salvar, né? A justiça de Deus não é para punir? Então, lembra, na mente dele é assim, a justiça é para punir. Quando ele lê esses salmos, ele fica ali entre parafusos e fala, gente, como que ela pode, alguma coisa que é para punir, como que ela vai me livrar? Não é? É como você vai ser julgado por alguma coisa e você está lá pronto para ser punido e de repente você escuta que não. E ainda mais ele pensava, mas a justiça de Deus também não é para condenar? Como que ela pode me salvar? Que é o que o salmista fala, né? Então, essas coisas começam a colocar minhocas, né? A cabeça de Lutero começa a entrar em parafuso, porque ele está acostumado com uma teologia muito pesada, né? De um Deus cheio de ira. Ele tem aquela mente medieval, onde ele sabe que se ele quebra aquela hierarquia, ele vai ser punido. Então, ele lê esses salmos e ele começa alguma coisa desperta nele, né? E aí vem a grande virada.
em 1515, né, ele vai dar aula de teologia numa universidade de Wittenberg. Lembra, né, irmãos? Sempre quem tem acesso à literatura, até mesmo aos escritos bíblicos, são pessoas de nível universitário, que eram pessoas ricas, não era qualquer um. Então, a teologia fazia parte da formação das pessoas. Hoje a teologia o pessoal não dá muita bola, né? Mas antes foi uma matéria muito nobre, né? Ainda é, e a gente está aprendendo isso. Mas ele foi lá na faculdade, começou a dar esses estudos, e então ele se depara com a carta de Romanos. Irmãos, olha, eu queria recomendar para vocês, estuda com calma a carta de Romanos, porque ela é libertadora, é uma carta transformadora, né? E Lutero ele se depara com uma escritura que mudou a vida dele. Você está entendendo de um homem que, né, que não consegue achar o perdão de Deus, que quanto mais ele se machuca, se martiriza, mais longe de Deus ele sente. Então ele vai e se depara com essa escritura. Romanos 1, 16 a 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Lutero lê essa escritura e ele fica assim, consternado. Ele começa, gente, a justiça de Deus, ela tem um propósito diferente do que eu estava pensando. E aí é o que eu quero colocar para você. O que será que Lutero entendeu que transformou a vida dele? Então, primeiro, a justiça de Deus, ele percebe que não era para punir o homem, mas era oferecida ao homem. Olha que incrível. Essa mudança, né? Que Deus, ele é justo, mas essa justiça ela oferece ao homem e oferece por meio de quem? Por meio de Cristo. Ele sabe, né? Ele percebe que a justiça não viria pelas obras, mas viria pelo sacrifício de Jesus. E isso é libertador para ele. Ele pensa, uau, eu não... Imagina, né? Anos e anos tentando expurgar o pecado, tentando ser um homem justo. E às vezes eu sinto também que nossa mente fala, não, o cristão tem que ser justo, e é verdade. Mas a justiça que a gente vai observar aqui é uma justiça que vai além só de você ter bons atos. Não acho que você vai para o céu porque você é uma pessoa boa, né? Nós vamos para o céu por causa da obra de Cristo, não por causa das nossas obras. E isso é libertador, que quando você entende que você é salvo por Cristo, as obras elas são uma consequência. Você não precisa, você não tem que fazer nada. Você já sabe que Cristo fez a obra e você vai trabalhar. E é incrível, irmãos. Quem entende isso aqui não fica vagabundo, fica trabalhador, né? Ama servir a Deus, porque é isso que causa. Mas isso vocês vão estudando, vocês vão percebendo. Então, ele percebe que Deus não abriu mão da justiça, né? Porque seria estranho, né? De a gente pensar assim, Deus é amor, então ele não vai fazer a justiça. Ele vai. Só que ele percebe que a justiça ela é feita, ela é lançada sobre Jesus e oferecida ao homem. Olha que mudança aconteceu, né? Então, e essa justiça que Deus faz não é para condenar, mas para salvar. Então, muda completamente a teologia, né? Abre a mente de Lutero. A gente vê um Deus que é justo, né? Quando a gente pensa na graça, na justiça de Deus, pensando em Jesus, a graça é de graça para nós, mas não é de graça para Deus. Alguém teve que pagar, né? Imagina que você me deve R$100, eu te falo, não precisa me pagar mais não. Você recebeu R$100, mas saiu do bolso de alguém, né? Então, para a gente entender um pouco como, às vezes, eu percebo assim que as pessoas falam, Deus, ele é amor, e ele é, mas ele é justo também. Um atributo não vai anular o outro nunca. E por isso que Jesus, né, foi a resposta. Como que Deus podia harmonizar justiça com misericórdia, né? Justiça com amor. E a resposta é Jesus. E isso mudou a vida de Lutero e muda a vida de qualquer um que entende, viu, irmãos? É por isso que o poder que o evangelho tem de salvar, né? Quando a gente entende que Jesus é o nosso Salvador. Então, a cruz, ela é transformadora. Para mim, como cristão, foi o estudo que abriu meus olhos, né? Que me fez enxergar isso que Lutero enxergou. Bom, que mais que ele percebeu, né? Que em Cristo nós fomos declarados justos. Olha o que a Escritura fala aqui em Romanos 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então, Deus é justo.
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a palavra justificação, ela vai ter ela tem muita importância na teologia de Lutero e na teologia de qualquer cristão. Quero encorajá-los, né, a pensar nesse termo aí, justificados. Uma vez eu estava aqui em BH, eu preguei sobre esse tema e perguntei assim, o que é justificação? E olha, irmãos, poucos souberam descrever o que de fato, né? Tinha uma ideia vaga, alguma coisa muito chutada, mas eu sinto que é um termo que nós precisamos entender melhor e que Romanos fala que nós somos justificados gratuitamente e a redenção, né, pelo sacrifício de Cristo. Fica a dica aí. Então, todo esse conhecimento tirou de Lutero aquele peso que eu tinha comentado, né, que era algo muito difícil de encarar, né? E ele se vê liberto por essa escritura. Imagina, um homem que tenta ser rigoroso, né, radical, e cada vez mais longe de Deus, e de repente ele começa a ter contato com a escritura. Lembra? Ele deixou de ser um professor de filosofia para ser um professor de livros bíblicos, né? E ele era um profundo conhecedor do grego, né, do hebraico. E quando ele lê isso, ele é liberto, né? Ele tirou um peso das costas. Ele fala assim que foi como se o céu tivesse aberto, né, a porta do paraíso para ele. Então, olha o que ele escreve. Olha que interessante. Quando ele entende o que é a justiça de Deus, ele fala: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então, você está dando conta assim, o que aconteceu com Lutero? Ele tinha aquele medo, lembra da mente medieval, né? De um Deus irado, de um Deus que iria destruí-lo. Isso faz entrar no monastério, ser rigoroso, né? Tentar se expurgar os pecados. Então, ele escutava a justiça de Deus, ele se arrepiava, né? Falando, não, justiça de Deus não, porque a justiça vai me condenar. Mas quando ele entende, aí olha que interessante, todas as escrituras tiveram um novo sentido. Então, assim, irmãos, o que eu tenho procurado na minha vida também, quando eu penso nisso, eu vou ser bem aberto aqui. Eu já tentei convencer pessoas por causa do inferno. Se não mudar, você vai para o inferno, né? Inferno é terrível, né? E as pessoas reagem ao medo. Mas eu entendi que Deus, ele quer se relacionar com pessoas que o amam, né? Deus não quer que as pessoas o sigam por medo do inferno. Então, isso é uma realidade. O inferno existe. Vai haver Deus, ele vai haver o julgamento, mas essa não é a motivação. Nós somos motivados pelo amor, né? A resposta à cruz de Cristo. Bom, então imagina aquele homem que está acostumado com o sistema, de repente os olhos dele se abrem e aí começa a grande tormenta. Os olhos de Lutero são abertos, agora ele tem certeza da salvação dele, que é por meio de Cristo. Então ele não está mais preso àquele sistema religioso da época. Ele não está mais preso àquela cadeira hierárquica, né, que eu falei na última aula. Ele está livre, né? Então ele começa o quê? A enxergar os erros da igreja, falando, peraí. Então essa teoria, né, essa teologia do castigo, de que eu tenho que pagar, né, das indulgências, está tudo errado. E ele começa a abrir os olhos. Aí o que acontece? Ele tem contato com os estudos de Wycliffe, né, que eu falei semana passada, John Huss. Aí ele percebe, uau, John Huss foi queimado na fogueira vivo porque ele defendia, porque ele entendeu, né? Então toda a indignação com a religiosidade, com a Igreja Católica aumenta exponencialmente, né? Então eu queria falar para vocês como que foi o processo, né? Follow the money. Não sei se vocês já ouviram essa, deixa eu tirar um pouquinho, essa expressão. Ela é tirada de uma testemunha lá do Watergate, né? O escândalo de Nixon. Então, quando a testemunha foi questionada, como é que a gente pode descobrir? Ele fala assim, ó, siga o dinheiro. Onde tem dinheiro, você vai achar corrupção.
E a mesma coisa é hoje, né? Você quer saber onde estão os problemas, segue o dinheiro que você vai achar. E olha o que acontece. Imagina, Lutero está inflamado. Ele está lá com os olhos abertos, ele percebe a pressão da Igreja Católica, né? Aí, justamente nesse período, na região dele, ó, aparece um emissário papal chamado Tetzel. Ele estava vendendo indulgências. Por isso que eu falo, segue o dinheiro que você vai achar, né? Era esse senhorzinho aqui do lado. Então ele começa a vender as indulgências e ele era um vendedor aqueles bem ardio, né? Ele criou um jingle publicitário. Era um homem bem esperto para vender, né? E olha como é que era. Ele falava assim, ó, cada vez que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então imagina ele falando isso e as pessoas pensando, gente, todo mundo vai para o purgatório. Porque a ideia é o quê? Você precisa pagar uma penitência para ir para o céu. Então, como eles eram pobres e não compravam as indulgências, as pessoas morriam e iam para o purgatório sofrer para expurgar os pecados, porque essa é lembra, a igreja medieval é uma religião sem Cristo. Cristo não é Salvador, né? Então, isso eles nem imaginavam. Só que Lutero, ele sabe que Cristo é Salvador. E quando ele ouve esse homem falando essas coisas, imagina uma pessoa pobre sabendo, puxa, um parente que eu amo está sofrendo lá no purgatório. O cara vendia a alma, ele vendia tudo para poder pôr uma moeda no cofre para a alma ir para o céu, né? Para aliviar e encurtar. Então, isso causa uma revolta em Lutero, né? Então, esse tipo de pregação, né, que vinculava igreja com salvação, causava um horror em Lutero, porque lembra, ele está transformado, né? Ele está vendo lá que nós somos salvos pela graça, né? Por Cristo. E aí, no dia 31 de outubro, né, de 1517, que é o dia que a gente celebra o dia da Reforma, e desculpa, esse é até um dos motivos pelos quais, né, um dos motivos que a gente está aqui falando. Então, Lutero ele decide publicar 95 teses que combatiam basicamente as indulgências e o Papa. Você vai achar isso aí na internet fácil, né, as 95 teses. Algumas pessoas acham assim que Lutero foi lá de revoltado. Não, era uma maneira comum de você debater um tema, né? É igual o mural da universidade. Você quer discutir um tema, você coloca lá um aviso e ele chama a igreja para discutir, né? Era um costume da época. Ele coloca lá e ele, na verdade, ele convoca para um debate acadêmico. Então, assim, até então, na cabeça de Lutero, as pessoas fazem o que fazem porque não entendem as escrituras. Então, eu falo, vou ensinar, todo mundo vai entender como eu entendi, vai ser uma alegria, uma festa, né? O Papa vai entender que ele não é tudo isso e as coisas vão mudar. E é claro que não é assim, né? Já havia, essas são as teses, né? Já havia um problema de poder, dinheiro, né? Então, não foi tão simples assim. Então, o que acontece? Como que o Papa toma tudo isso? Né? Como que a igreja toma tudo isso? Ele toma como uma afronta. Então, porque as teses, né, que Lutero coloca vai totalmente contra a estrutura da igreja. Então, o Papa não ficou feliz. Eu coloquei aqui para vocês a tese 82. Olha que interessante que ele fala. Ele fala assim, ó, haja vista exemplo como este. Por que o Papa não livra de uma vez todas as almas do purgatório, movido pela santíssima caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando, em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado? Então, o que Lutero está falando? Já que o Papa tem esse poder, né, porque as indulgências eram dadas pelo Papa, só ele tinha esse poder de vender, né? Então, por que, já que o Papa é tão bom, né, ele é o representante de Cristo, por que ele não dá de graça? Por que ele já não faz um checão lá, né, e libera todas as almas? Mas o que está por detrás, por isso que eu falo, siga o dinheiro que você vai saber onde estão os problemas. Mas, basicamente, eles estavam construindo a Basílica de São Pedro. Você lembra da semana passada que eu falei da Renascença, né? Então, eles queriam, a igreja ela acaba incorporando um pouco disso e queria embelezar a igreja de São Pedro, então precisava de muito dinheiro. E o Tetzel, ele foi um dos homens que mais arrecadava dinheiro porque ele era um vendedor esperto, né?
Depois, as indulgências é uma coisa até engraçada, porque assim, de onde surgiu isso, né? A ideia era o seguinte: os santos, né, os homens, os mártires da igreja, eles morreram, só que eles eram santos. Então, assim, eles não precisaram pagar a penitência. A penitência deles foi a própria o martírio. Então, quando eles vão direto para o céu, fica um sobrante, né, que é a santidade deles. E com essa santidade, tipo assim, formava um banco, né, de boas obras, né, que eram as indulgências. Então, o Papa, ele era que era o gerente dessa conta. Ele podia passar, tipo assim, ó, eu vou tirar um pouquinho aqui da santidade do mártir e tal, para te vender. Então, para você entender como que a coisa era maluca, né? Aquela mente do homem medieval, sem instrução, sem acesso às escrituras, eles confiavam, né, no que a igreja falava. E aí Lutero isso deixava ele maluco, né? Porque ele já estava com a mente aberta às escrituras. Ele sabia que tudo que eles estavam vivendo aqui não faziam parte das Sagradas Escrituras. Então, o Papa da época é o Papa Leão X. Ele promulga uma bula papal, né? E ele fala assim: olha, tem um javali dentro da igreja. Um javali adentrou nos jardins da igreja, né? Que ele chamava Lutero de javali. Imagina a ideia que ele quis passar a igreja, um jardim florido, algo perfeito, e de repente um animal entrou lá destruindo tudo isso, né? E aí o que ele faz? Ele fala para Lutero: Lutero, você tem 60 dias para se retratar, e ele mandou queimar toda a literatura de Lutero. Imagina, né, como que Lutero ficou. Aí, que ele lembra que o pessoal, os pré-reformadores, eles não conseguiram passar adiante, né? Teve sim, sementes foram lançadas, mas não foi uma coisa que explodiu, porque toda hora vinha a igreja e abafava. Então, o Papa tentou fazer a mesma coisa. Eu vou lá e queimo e acabou. Só que aí, olha como Deus, né, está cuidando, ele cuida da história. E aí a imprensa de Gutenberg, ela facilita, né, esses escritos de Lutero e espalha. Então, assim, foi o primeiro, foi o primeiro, não vídeo, mas texto, né, que viralizou. E não tinha internet, não tinha nada. Porque a palavra de Deus é assim, né, irmãos? Deus, ele dá todos os meios para que ela se espalhe. Eu acredito que nós estamos numa época, assim, de muita... da mão de Deus agindo, né? Uma época onde a gente pode espalhar mais o evangelho pela internet. Né? As pessoas estão mais acostumadas com a tecnologia, né? Eu estou estudando a Bíblia com um amigo até do Andrés aí de São Paulo, né? Que também chama Andrés, e ele está lá em Viena. A gente estuda pela internet terça a quinta. Então tem sido assim uma experiência muito gratificante. E eu penso assim, uau, olha o que Deus está fazendo para a gente poder espalhar o evangelho, né? E eu sei que São Paulo também tem muitas histórias interessantes. Nós vamos escutar muita coisa legal acontecendo. Então, olha que Lutero era um homem assim, é um herói, viu? O homem não era fácil, não. Deixa eu tomar água aqui. Lutero, o que ele faz? Ele vai na praça pública e ele queima os livros de direitos canônicos, né, de Roma. Ou seja, ele pega a bula papal, mais os direitos canônicos e queima em praça pública. Então, assim, aí Lutero entendeu, olha, não dá para reformar a igreja, vai haver um rompimento, né? Então, Lutero vai precisar de ajuda para sair dessa situação. Aqui é a imagem que eu coloquei né, uma figura dessa época, um quadro retratando isso, né? Então, olha, queria novamente lembrar, Lutero, ele não era um homem que ele entrou para arrebentar com a igreja, ele amava a igreja, né? O desejo dele era reformá-la, mas ele sabia que isso tornou possível, porque o Papa não ia abrir mão do poder, né? E aquela toda corrupção que estava acontecendo. Então, assim, enfrentar a igreja não era só enfrentar a igreja, porque quem fazia as ordens da igreja serem cumpridas? O rei. Né? Então, Lutero, ele se coloca contra a igreja e, ao mesmo tempo, ele se coloca contra o império. Né? Então, o rei na época era Carlos V, e ele recebia as ordens do Papa e ele colocava para serem cumpridas. Então, quando Lutero queima tudo aquilo, ele enfrenta a igreja e o império. Né? Então, ele estava muito cheio, né, da palavra, né, para enfrentar tudo isso. Então, olha só, depois vocês podem pesquisar sobre a dieta de Worms. Então, em 1521, Lutero ele é convocado para a dieta de Worms. O que é dieta? Não é aquele que a gente faz para ficar magrinho, né? Eu até coloquei aí porque
essa palavra ela é bem anacrônica, né? Então, assim, então a dieta era uma assembleia política ou administrativa. A igreja, ela pega essas denúncias, né, de Lutero e vão discutir. Mas, na verdade, a ideia era condenar Lutero, não era discutir, né? Então, aí eu coloquei um pouco de como eram feitas nessas dietas. E então, a ideia é que, publicamente, Lutero ele se retratasse de todas as suas acusações. Mas olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude, amém. É o que ele falou. Então, Lutero, ele não ficou amedrontado. É claro que, como homem, né, ele sentiu medo, mas ele estava muito seguro do que ele queria. Ele falou assim, eu não vou contra a minha consciência, eu vou enfrentar isso aqui, e isso era algo tremendo, porque ele foi lá e falou na cara deles, né, olha, tanto para o Papa como para o rei. Então, o que acontece aí? Faziam esses concílios, depois vinha o julgamento. Então, Lutero ele é excomungado da igreja, né? Ele é declarado herege. E vocês lembram, o que acontecia com os hereges? Eram queimados, né? Eram mortos, não tinha conversa, não. Então, o que acontece? Né? E você fala, puxa, como que ele não foi já preso e queimado, né? Lutero, ele tinha um amigo, é bom ter amigos, viu? Amigos influentes. E é claro, né, irmão, ele sabe que Deus está cuidando de tudo isso. Era o rei Frederico III, senhor aí. Ele era aluno e protetor de Lutero. E é claro que era também influência das coisas que ele havia aprendido, mas também para os reis que apoiaram Lutero, havia uma coisa importante, era tirar o peso da igreja de cima deles, porque eles tinham que dar dinheiro para a igreja, né? Então, alguns começaram a ver em Lutero uma oportunidade de romper com isso. Então, esse príncipe, ele protegia, e ele falou assim, para que Lutero fosse falar com o rei, ele falou, olha, eu levo Lutero, mas eu vou trazê-lo, depois vocês decidem o que vão fazer com ele, né? Mas eu não quero que ele seja tocado. E por alguma influência, eu não sei, eu não vi pesquisando, não achei, o Carlos V, ele aceita isso. Provavelmente, no meu entender, é porque Carlos V estava em meio a muita guerra. Então, ele precisava ter parceiros, né? Então, para que ele ia arrumar confusão com o Frederico se talvez ele precisasse dele? Talvez seja um dos motivos. Então, ele aceita que esse Frederico acompanhe na ida e na volta, né? Aí, o que acontece? O Frederico sabia que o julgamento ia terminar o quê? Na morte de Lutero. Aí, ele simula um sequestro, né? O pessoal ficou... eu estava estudando um pouco sobre esse evento, né? Quando o Lutero estava indo com a sua carruagem para a Dieta de Worms, né? O povo saía tipo assim, ia atrás, eles ficavam sabendo. Ele era um herói, né? Porque ele estava confrontando a igreja, sendo ele igreja, né? Que era a diferença de qualquer outro. Então, quando o Lutero volta, esse Frederico, o que ele faz? Ele simula um sequestro, né? E a ensinação foi tão bem feita que o pessoal achou que Lutero havia sido assassinado. E acaba também que esse rei, como ele estava em muita guerra, ele não teve tempo de ir atrás, de saber o que aconteceu, e o tempo foi passando. Então, nesse período, olha que interessante, nesse período, Lutero fez muitas canções, né? Uma delas é Castelo Forte. Os mais velhões da igreja cantavam muito essa música, né? Então, depois você procura. Eu não vou cantar aqui para não acabar com a alegria de vocês, eu quero que vocês fiquem comigo, então, depois pesquisa. Né? Ela faz parte do cantor cristão, do Inário, até hoje. É uma música bem profunda. E ele faz nessa época que ele está, né, escondido nesse castelo. E olha também, esse foi uma época de muito estudo de Lutero. Então, ele traduz a Bíblia para o alemão toda, né? Um alemão na versão do povo, né? Uma língua fácil, não era um alemão rebuscado. Ele estava com essa mentalidade, puxa, eu quero que a Bíblia chegue às pessoas, né? Então, a curiosidade aqui é que, por Lutero ser um grande compositor e músico, é que hoje a gente pode cantar nos cultos, né? Antes isso não era permitido. Antes dele, as canções eram em latim e somente os oficiais da igreja podiam cantar. Então, imagina você ir num culto onde você é como se você não existisse, né? É toda uma estrutura muito religiosa, mas você não pode cantar, você nem entende que está sendo cantado, você não entende que está sendo falado.
Então, olha o impacto, né? Olha o impacto que a reforma teve na nossa vida, né? Então, ele faz isso. Bom, e aí a reforma histórica na Alemanha. Eu já falei, né? A imprensa ajudou bastante. Ele distribui a Bíblia, né? Numa linguagem comum. O sistema político, lembra que eu falei? A igreja era um peso para os reis, né? Exigia muito dinheiro, porque a igreja também entrava em muitas guerras. Então, os reis, eles começaram a ver, poxa, eu não preciso mais do Papa, né? Ele não representa Deus, porque alguém de dentro está questionando. Então, esse também foi um motivo, né? A igreja começa a ser, as pessoas começam a ter desconfiança da igreja. O povo já começa, imagina, você recebe um ensino que você vai ser castigado se você não der a sua indulgência, se você não, né? Se você não está submisso à igreja, de repente alguém dentro da igreja começa a questionar e falar, isso não é verdade. O povo não ficou muito satisfeito, né? Então, as revoltas começam a acontecer, né? Monges se casam, as pregações começam a ser na língua do povo e o povo começa a entender. Então, imagina como que fica, né? Aí, o que Lutero percebe? Lembra que eu falei que a educação, ela não é para todo mundo? Lutero percebe, poxa, se eu quero que a Bíblia seja lida por todos, eu preciso ensinar as pessoas a lerem. Então, ele trabalha com os reis, né, para que a educação fosse pública. Todos tivessem acesso, porque até então só uma classe privilegiada tinha esse acesso. E a igreja luterana aqui no Brasil, no começo dela, eles tinham um lema, cada igreja uma escola, para vocês entenderem como isso perdurou, né, na mente das pessoas. Então, graças à reforma, que nós começamos a ter um sistema de educação pública. Olha que incrível. Revoltas populares, né? Pessoas perderam o medo da igreja, que acontece rebelião. Então estoura e a reforma ganha corpo na Alemanha. Então, com tudo isso que eu falei, né? A degradação da igreja, a Bíblia queimando no coração de Lutero, alguns reis percebendo, né? Que não precisam mais da igreja. O povo com os olhos abertos, né, sabendo que aquele medo do inferno não era verdade, não era o que a Bíblia falava. Então, a reforma estoura na Alemanha. Aí você pensa, enfim, passar, agora todo mundo está lendo a Bíblia, todo mundo feliz, né? A gente vai ver que foi bem conturbado. Então, olha o que acontece. Aquela dieta de Worms, né, ela é encerrada, Carlos V volta, né? Aí, quando ele volta para prender Lutero, para matar Lutero, o que ele percebe? Grande parte da Alemanha é reformada, né? É protestante. Então, ele não tem mais como ir contra isso, né? Ele veio de guerras, enfrentou guerras e ele sabe que não dá mais para frear. E aí, em 1530, né, esse rei, ele começa uma nova assembleia, né? E ele percebe isso, aquilo que eu já tinha falado. Só em 1555, olha só, nós estamos falando de 1517, aí acontece tanta revolta, né? Em 1555 foi assinado o Tratado de Paz de Augsburg, eu acho que é assim, não sei se é assim que pronuncia, então os alemães aí que me ajudam. Onde os protestantes da Alemanha conquistaram o direito de seguir a religião protestante. Aí eu coloquei uma foto aí desse dia. Então, o que eu queria falar, né? Você pensar, estamos em paz, né? Mais ou menos. Os próximas aulas que eu vou falar daqui para frente, você vai ver que uma reforma, né, ela vai precisando ser reformada várias vezes, os conflitos. Mas eu queria deixar aqui para vocês alguns legados da reforma, né? Como eu falei, por que é importante conhecer a reforma? Porque a gente é beneficiado por ela e não sabe. Então, por exemplo, o retorno da autoridade das escrituras, ela veio na reforma, né? Lembra? O Papa sai da autoridade principal e entra as escrituras. Outra coisa, um legado, é que a salvação é pela fé, não é pelas obras, né? Como a igreja defendia até então. Tradução da Bíblia para uma linguagem popular, né? Então, isso é um legado da reforma. Cultos focados na palavra e canções para todos. É outro legado da reforma. Então, dá um abraço lá no seu coral e fala, puxa, vocês não sabem quanta história tem atrás de vocês aí. Também uma coisa, irmãos, que é importante, né? Como eu falo, a gente não percebe o quanto de história tem a nossa fé. Então, a reforma, ela traz de volta aquele sacerdócio universal de todos os santos, né? 1 Pedro 2,
9 você vai encontrar isso. Porque antes não podia, nenhum leigo poderia ler a Bíblia sequer, quanto mais ensinar. Então, quando você senta para estudar a Bíblia com um amigo, lembra, uau, quanta história tem atrás desse gesto, né? Quanta coisa maravilhosa teve que acontecer para que eu pudesse exercer esse sacerdócio universal, onde qualquer cristão pode ter acesso a Deus. Você não precisa de padre, você não precisa de santo. Então, isso rompia, destruía com a estrutura da Igreja Católica, né? Então, nós temos esse acesso direto, e isso foi um legado, é claro, né, do Evangelho, mas restaurado pelos reformadores. Liberdade religiosa. A gente vai perceber nos outros estudos que eu vou trazer aqui para vocês que os reformadores também foram pessoas difíceis, mas com o tempo desenrolar de todo esse trama, né, dessa trama, você vai ver que a liberdade religiosa ela foi iniciada pelos reformadores. Tem um pouco de confusão aí, com o passar das aulas eu vou mostrar, mas hoje a gente tem a liberdade religiosa graças aos reformadores, os mais para frente, né? Ensino público, como eu falei, né, é um legado da reforma. Eu duvido que seja ensinado na faculdade. Transformação, isso que eu acho incrível. Transformação da mente do homem medieval. Isso mudou. Imagina homens que viviam aprisionados, morrendo de medo, achando que quando havia um raio era Deus bravo com eles, né? Que qualquer momento eles poderiam ir para o inferno, que o anjo da morte. A gente percebe um pouco o pessoal com medo da Covid e realmente precisa tomar muito cuidado, né? A gente está vendo, a gente escuta tantos mortos, mas na época era assim, você tropicava em cadáver, né? Então, e eles pensavam, se eu morrer, eu vou para o inferno ou para o purgatório, né? Então, a reforma ela vai transformando a mente do homem medieval. E a valorização do trabalho, né? Como eu expliquei da outra vez, o homem medieval ele havia aprendido que o trabalho era um castigo, porque ele vai lá em Gênesis, escuta, né, o ensinamento da Igreja Católica, olha, que Deus quis falar lá para Adão, que agora ele ia sofrer, né, ele ia ter que, o trabalho ia ser um castigo para ele. Então, isso foi perpetuado naquela época, né? Só que Lutero vem e fala que não, e aí ele tem uma história de um sapateiro. O sapateiro pergunta para ele assim, como que eu posso servir a Deus? Por quê? A ideia também é que o único trabalho nobre, abençoado, era dos reis, né? E dos clérigos, dos oficiais da igreja. O resto era castigo. Então, imagina você trabalhar assim. Às vezes a gente está num trabalho que a gente não gosta, é difícil. Imagina que todos os trabalhos fossem assim, né? Então, aí um sapateiro pergunta a Lutero, né? Ele fala assim, um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Ele respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Então, você tem ideia como Lutero fala, olha, você pode servir a Deus em qualquer lugar que você estiver, na profissão que você tenha. E isso é um chamado para nós hoje, né? Você e eu, nós temos, imagina o seu trabalho, né? Você indo com essa mentalidade. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, isso aqui não é um castigo, eu estou aqui para glorificar a Deus, né? Para servir melhor a Deus. Então, isso foi algo que Lutero ensinou. E olha que interessante, por ele ensinar isso, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro. Aí vem o sistema bancário, que é outra história. Então, tá aí a figura do sapateiro. Polêmicas, né? A gente gosta de uma polêmica. Lutero foi antissemita. Eu vou explicar, esse tema é um tema, assim, esse nome antissemita é anacrônico a Lutero, mas para que vocês entendam. Antissemita é considerado aqueles que são anti-judeus, que odeiam judeus, né? Por exemplo, Hitler foi antissemita. Então, há uma polêmica. Eu pensei assim, será que eu falo isso? Né? Porque a nossa tendência é, o cara é maravilhoso. Aí ele pisa na bola, e ele pisou feio. Vai falar, tá vendo? Sabia, não presta, né? Mas eu acho importante vocês saberem desse lado escuro de Lutero. Primeiro, para você lembrar que nenhum homem é infalível, somente Deus. Né? Somente as escrituras são infalíveis, somente Cristo. Então, porque isso pode ser, eu já vi gente usando esses argumentos para, como vou te falar, para desqualificar o cristianismo, né? Então foi o erro de Lutero. Ele tem um começo muito amistoso com o povo judeu. Ele fala muito bem do povo judeu, né? Ele reconhecia que era sangue de Cristo, que era a origem humana de Cristo, era o povo de Cristo, né? Só que Lutero, ele tinha muita esperança que os judeus reconheceriam Jesus como Messias.
né, ele falou, poxa, eles estão cegos, né? Então, agora que eu traduzi a Bíblia, agora que todo mundo tem acesso, agora que há educação, eles vão reconhecer, né? E não é o que acontece. Olha o que ele escreveu. Jesus Cristo nasceu judeu, é um texto que ele fez, né? Ele fala, o reformador expôs a respeito da importância de expor a verdade do evangelho ao povo judeu, de forma que o reconheçam como Messias e retornem à fé dos pais e profetas. Então, você está entendendo que na mente de Lutero, os judeus vão reconhecer, né, e vão voltar à fé original? Só que ele percebe que isso não acontece. Então, primeiro, você tem que pensar assim, Lutero já está no fim da vida dele, a última, assim, talvez a última empreitada dele seria convencer os judeus. No meio disso, ele começa a ficar muito doente, ele tem severas crises depressivas. Lutero, ele começa a atacar a exegese rabínica e seus pressupostos. O que aconteceu? Alguns judeus começaram a converter alguns cristãos. Então, trazer toda a lei, né? E aí Lutero fica bravo, ele começa a criticar, porque imagina você voltar para a lei. Ele sabia, né, o que a lei fez com ele. Então, voltar para a lei seria negar Cristo, né? E ele percebe que aqueles judeus que ele acreditava que iriam crer em Cristo não creem. E Lutero, ele, como eu falei, se revolta, né? Igual Paulo com Gálatas, né? Se você vê quando os Gálatas também tentam voltar ao judaísmo, Paulo pega pesado, né? Então, Lutero mais ou menos foi por essa linha. Aí ele também começa a acusar os judeus de cobrarem juros, né? Quando ele começa a falar, faça um bom preço, um bom sapato e vende a um preço justo, ele percebe que os judeus eles começam a ganhar dinheiro e começam a emprestar e cobrar juros. Só que tem um porém aí. Os judeus também eles tinham que pagar um valor extra para morar na Alemanha, né? Então era uma maneira de eles compensarem. Uma coisa não justifica a outra, mas tinha até um porquê, né, de eles cobrarem e ir para esse lado. Bom, quais foram os polêmicos que Lutero falou, né? O primeiro deles, olha o que ele escreve, ele fala assim, que se incendeiem suas sinagogas e quem puder jogue enxofre e piche. E quem pudesse também lançar fogo infernal seria igualmente bom. Então, um texto muito pesado. O segundo, que ele fala que se eles tomem todos os seus livros, livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia, sem deixar uma folha sequer, e sejam preservados para aqueles que se converterem. O terceiro texto, que lhe seja proibido, sob pena de perderem o corpo e a vida, de louvar a Deus, dar-lhe graças, orar, ensinar publicamente entre nós e em nosso país. Então, qual foi aqui tem um comentário, né, que se tudo isso se mostrar ineficaz, há ainda uma sugestão adicional, já que devemos permanecer puros da blasfêmia dos judeus, não participando dela, devemos estar separados, devendo eles ser banidos do nosso território. Sabe qual é o grande problema disso, irmão? Sabe quem usou os textos de Lutero para justificar o Holocausto? Hitler. Então, assim, Hitler ele usou esses textos e até qualificava Lutero como um herói nacional. Só que, assim, a época de Lutero era uma época que havia muita hostilidade aos judeus. Os judeus também batiam de frente com a questão de Jesus como Messias. E Lutero, ele juntou com toda aquela, né, aquela época que ele estava passando, depressão, doença e infelicidade de ter falado coisas assim, e a frustração de ver que os judeus não haviam se convertido. E Lutero também tinha uma característica, ele era muito bom em argumentação teológica, só que exegética, história, mas ele gostava de dar uns apelidos bem pejorativos, né? Ele tinha assim, um humor negro, né? Ele tinha aquela coisa bem pesada, muito preconceituoso, né, contra os acusadores. Você vai perceber em alguns livros dele no final da vida que ele faz argumentos teológicos, mas ele também agride muitas pessoas. Então, uma dica que eu dou para vocês, né? Primeiro, retenha o que é bom. A gente não pode cair no mesmo erro da Igreja Católica de achar que o Papa é infalível, que um reformador é infalível, né? Queria que você lembrasse do rei Davi, né? Assim, o rei Davi, ele era o homem que tinha um coração segundo Deus. E o que ele faz, né? A gente lê lá na história dele, tem um traço bem negativo, né? Ele mata, ele comete adultério, ele mata o marido, né? Dessa mulher. E a gente sabe que foi um fato muito ruim, mas a gente vê que Davi foi um homem que, no final das contas, agradou a Deus.
Outra coisa, que Deus usa homens falhos, né? Por isso que Cristo é o único caminho. Até mesmo o nosso movimento, a gente, em uma época, a gente idolatrou, bom, talvez seja uma palavra forte, mas a gente confiou demais, né? A gente aceitou demais, ou a gente olhava os nossos líderes como pessoas infalíveis. Isso foi ruim para eles e para nós, né? Eu também já tive do lado da liderança na época difícil da igreja, então, porque a igreja tinha essa ideia de que um líder, né, era extremamente justo, extremamente correto, né, que ele não falharia, né, e quando ouviu as falhas de um ser humano, né, que nós somos, então teve uma revolta. Isso é um ensino para a gente, né? E também, que eu falei, nenhum homem deve ser idolatrado, não há um homem infalível, né? Não repetir o erro da igreja medieval. E eu queria terminar com essa escritura, que fala assim, Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, essa é a minha exposição sobre Lutero. É claro que tem muito mais coisa para ser falado. Coloquei aqui para vocês as referências que dão as mesmas da semana passada. E também eu tenho aqui posso colocar no chat se vocês quiserem, alguns textos, né, sobre Lutero, sobre a dieta, e tem um texto que eu achei muito interessante, né, Bibotalk, ele fala sobre Lutero antissemita, Lutero no banco dos réus, né, então você pode pegar mais informações lá. Então é isso, queria agradecer aí a presença de todos, né, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, e semana que vem a gente continua o tema. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Marcão. Por nada. Obrigado, Marcos. Por nada. Se alguém tem alguma pergunta, quiser fazer. Ô, Marcos, quanto tempo ele viveu, Lutero? Eu não lembro. Eu tenho que fazer a conta. Eu acho que foi 60 e alguma coisa. Eu posso ver isso para você depois. Ele até viveu muito para a época. Verdade, verdade. É porque, assim, quem era nobre, eu vou te falar assim, ele não viveu mais porque ele passou por muita enfermidade. Ó, Lutero, ele tem alguns escritos que ele fala que ele tinha hemorroidas, ele tinha constipação. Muitos textos dele fez no banheiro. Ele era meio assim, ele é aquele cara que falava tudo, né? Então ele sofreu muito com doenças assim. Mas ele viveu nessa faixa de 60. Eu posso perguntar, eu posso ver depois com mais exatidão, mas acho que foi por aí. Ô, Marcos, obrigado aí pela exposição da aula. Eu acho que esse é um tema muito importante para nós, né? E queria fazer um comentário que, apesar de ser uma aula mais... Parece ser uma aula de história, né? Tem muito de Bíblia, né? Jesus, ele disse para os discípulos dele, né, que se eles perseguiram Jesus, os discípulos também seriam perseguidos por falar a verdade. Essa questão da justiça também, acho que Lutero foi uma das pessoas que mais falou sobre a justiça de Deus. Era uma coisa que eu confundia bastante no início da minha caminhada cristã, de compreender que a justiça de Deus foi Deus ter oferecido Jesus para poder pagar pelos nossos pecados, né? Também queria indicar para os irmãos aí, tem o filme Lutero no Netflix. Legal, boa dica. A primeira vez que o Marcos pregou sobre a reforma aqui na igreja, me parece que foi indicado o filme de Lutero. Então, eu assisti o filme de Lutero e é bem interessante. Basicamente, é tudo isso aí que o Marcos falou. E quando a gente vê o filme, né, dá para a gente ter uma noção maior, né? Porque tem pessoas que são mais visuais, né? Dá para a gente ter uma noção maior do que aconteceu. Então, assim, eu fico muito grato aí por vocês estarem trazendo essa questão, né, da reforma. Acho que é importante a gente conhecer também os outros reformadores, que isso vai acrescentar a nossa fé, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão
eu não entendi muito bem da dieta de Worms. Worms. É que eu não entendi direito, eu voei na hora. Porque quando tem um debate, né, o Lutero ele chama a igreja para o debate, a igreja católica, a igreja aceita. Só que esse aceitar é tipo assim, vem aqui que eu vou te condenar, né, porque você é um herege. Então essa dieta, essa assembleia é convocada para discutir as teses de Lutero, mas não com a intenção de vamos pensar aqui e tal, mas para condená-lo, né? Ainda que algumas coisas que Lutero colocou ali, a igreja ela começou a mudar. Houve uma antirreforma, né? A igreja muda, mas ela não abre mão do poder, né? Do papado, das bulas papais acima das escrituras. Então, isso foi um ponto de um cisma, né? Mas, basicamente, o que eu estou falando é isso, que o que aconteceu era uma reunião para tratar esse assunto, né? Deu para entender agora? Só falando aqui, meu amigo Google falou para mim que é 62 anos que Lutero morreu, tá? Oi, Marcos. Oi. É o Claudinei. Umas coisas que eu pude ver também, assim, é que aquela questão que você falou da indulgência, você chegou a ouvir isso, que houve uma época também que você conseguia, por exemplo, se você tinha um parente seu que estava lá no purgatório, você conseguia livrar ele de lá, pagando, né? Essa era a ideia das indulgências. Então, tinha esse lado também, né? O pessoal era bem criativo, né? A pessoa já estava morta e você pagava para ela poder sair do purgatório também, né? Então, aí que eu falei, né? Imagina você sendo pobre, não tendo dinheiro, e aí vem alguém e fala, o seu filho está sofrendo lá, o seu marido, a sua mãe, né? E você não vai pagar? Então, as pessoas até se escravizavam por isso. Então, era bem difícil, né? Essa questão. E também, eu fui estudar um pouquinho mais esse assunto, o Papa podia revogar essa... Então, imagina que o cara está saindo, revoga, volta, né? Então, traz de volta. E as mais caras eram as eternas. Então, assim, o domínio do medo, né, era muito grande. Então, é bem interessante isso. Mas era o homem medieval, né? A mente do homem medieval. Mas obrigado aí pelo comentário. Ô, Marcos. Oi. Eu fiquei pensando aqui que realmente é uma aula de história, né? A gente acaba entendendo muitos legados que a gente tem até hoje, de toda essa trajetória aí da fé, da igreja e do cristianismo, né? E me faz pensar o seguinte, quanta coisa a gente ainda carrega disso, né? Porque eu vejo ainda muitas pessoas, eu mesmo, antes de me tornar discípula, eu era movida pelo medo, né? Deus, para mim, era o Deus castigador, assim. Pois é. Para nós, né? Então, assim, muita gente ainda é movida por esse medo, né? E muita gente ainda é enganada por as indulgências atuais dos dias de hoje, né? E aí, agora, ouvindo todo esse contexto, você começa a entender de onde surgiu isso, né? Então... Você vai entender de onde vem as penitências, né? De onde vem o confessar ao padre, né? Porque você não tem, supostamente, você não é sacerdócio universal, você precisa de alguém. E quem é que vai sempre estar no caminho? A igreja, porque ela retém o poder da salvação. Entendeu? Então, isso foi mudado com a reforma. Então, assim... E também o que me faz pensar assim, a única forma da gente não ser enganada é buscando direto na fonte, né? Na palavra, né? Porque, caso contrário, você viu quanta deturpação do que Deus falava e do que chegava para as pessoas, né? Pois é. Então... Muito Por isso que é interessante, importante obrigada. A gente ler a Bíblia, né? Orientar. Ninguém vai ser transformado por bons argumentos, né? Tem que ser a palavra de Deus sendo transformada. E tem o aspecto espiritual de Deus se revelar para a pessoa também, né? Eu vou falar assim, que olhar esse lado me ajudou até a estudar a Bíblia, porque eu lembro uma vez, quando eu era cristão novo, assim, fazendo cruz, se a pessoa não chorasse, não estava quebrantado. Então xingava o cara, você é um assassino, você matou Jesus, você não presta, né? O que eu estava fazendo? A minha teologia é a teologia do medo. Né? Eu vou te pôr medo, vou te acusar, se sentir muita culpa para você aceitar Jesus. Né? Então a gente não vê, esse não é o caminho. Né? Então a gente tem que falar assim do pecado, tem que falar, mas principalmente falar de Cristo. Né? Então as pessoas têm que ser motivadas pela obra de Cristo. Marcos, é interessante que, ouvindo, né, você falar sobre
Ainda bem que Lutero, né, tomou a decisão de transformar a mente, né, por causa da busca dele, né, pela palavra, né? Mas era admirável a convicção que ele tinha sobre o pecado, né? O quanto que ele tinha temor a Deus, né? E hoje é um extremo, né? A gente tem tanto entendimento da palavra e não temos, né, tanto temor assim como deveríamos de ter, né? Então, é bacana Lutero, isso. ao princípio da vida dele, não tinha temor, ele tinha medo, né? Tanto é que ele, eu acho que hoje eu estava ouvindo um comentário, eu achei muito interessante, que ele fala assim, as pessoas de antes não tinham acesso à Bíblia porque não sabiam ler, era tudo em latim. As de hoje não têm acesso à Bíblia porque não têm interesse. Então a gente vive em épocas diferentes, mas com o mesmo problema, a falta de buscar na fonte, né? Então, quando alguém vai na fonte, ela começa a ver um Deus perdoador, um Deus transformador, um Deus que se interessa, né? O Deus que desce, ele se faz homem para salvar o homem, né? Então, a gente precisa voltar com esse sonho, né, de ensinar as escrituras, e não só de promover a igreja, né? A gente tem que promover as escrituras. Mas é isso mesmo, quem lê a Bíblia ama a Deus e o teme, né? Deus tem esse poder de nos atrair pelo amor, mas também de nos chamar a temê-lo, né? É um respeito, não é um medo, né, como era antes. Amém. É isso aí. Acho que o Enildo quer fazer uma pergunta, é isso, Enildo? Fala, Estão me ouvindo aí? Tá? Sim, estamos. Não, na verdade, não é bem uma pergunta, mas uma contribuição bem pequenininha. Agradecer primeiro o Marcos, aí foi ótima aí a aula aí. Mas contribuição pequena mesmo, de lembrar, falando, né, que o pessoal tinha muito medo da morte ali, naquele contexto ali do Lutero e tudo, mas de lembrar que recente, mais ou menos 1350, teve a peste negra, né, que varreu 1/3 da Europa, né? Então eles tinham certa razão de ter bastante medo da morte ali, porque realmente a condição ali sanitária estava, né, recente, né, precária e tal. Então acho que ajuda a explicar também, né, entender, né, por que tinha tanto medo assim da morte, né? Não, a gente falou isso na aula passada, de como a doença varria, né? A doença, a morte infantil era muito grande. Então, a morte era algo assim super, super do dia a dia, né? Hoje a gente assusta com a questão do coronavírus, né? Imagina o pessoal naquela época, né? Mas é isso aí, obrigado aí pelo adendo. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Estou vendo aqui o chat, se tem alguma coisa que eu tenho que responder aqui. Acho que não, né? Lutero está no YouTube, saiu do Netflix, o Denver está avisando aqui. Ah, beleza. Aqui eu queria só fazer um comentário também. O Marcos falou sobre a questão do quanto a imprensa foi importante, né, para poder espalhar a mensagem da verdade sobre o Evangelho, né? E eu estava vendo um vídeo outro dia falando sobre a questão da própria internet, né? Hoje a gente tem a internet, que também é um dos meios, né? Se for pensar, né? A internet de hoje seria a imprensa da época de Lutero, né? Então, da gente como cristãos hoje, usar esse meio de uma maneira a levar Cristo para as pessoas, né? Levar a verdade de Cristo, né? Da maneira que o próprio Lutero levou na época dele, né? Então, a gente pode utilizar essa ferramenta. O Marcos citou alguns exemplos aí, e a gente pode aproveitar isso para poder espalhar o Evangelho também, para chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Que é o Evangelho que vai transformar mesmo. Mas é isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Amém. Marcos, eu tenho uma questão. Sabemos que o Brasil é predominantemente católico, né? E a gente sabe que, enfim, me direto a questão da dúvida, né? Eu só queria entender mais ou menos quando que a Reforma Protestante começou a ganhar força no Brasil de fato. Eu conheço um pouco em relação à chegada de algumas igrejas, né, aqui no Brasil, mas quando realmente começou a
aí vamos dizer que engatilhar o negócio e começou a dar certo? Então, eu fiz um estudo breve, porque esse não era o alvo da minha pesquisa, sabe? Porque senão ia largar muito. Mas, pelo que eu vi, os primeiros protestantes chegaram aqui pelos franceses, né? E aí eles fizeram uma comunidade. Só que, assim, o Império ele era católico. Eles não perceberam esse movimento aqui, era meio tolerante, até começar a ter alguns conflitos. Aí os franceses meio que saíram. Falando bem superficialmente, tá? E aí também os holandeses, lá em Pernambuco, entrou uma leva por ali também. Eu acho que a primeira igreja reformada que chegou no Brasil foi a presbiteriana. Ou presbiteriana ou anglicana, estou em dúvida entre as duas. Mas elas, basicamente, foi pela imigração, né? O pessoal vinha para cá o Brasil era um país novo, aberto, né? Então a coroa permitia alguns outros europeus chegarem aqui. Então, eu sei que os primeiros chegaram pelos franceses, mas na época da coroa. Então, assim, faz tempo que a reforma está aqui, né? Mas como a coroa portuguesa nunca... Nesses conflitos que eu falei que teve na Europa, que os reis foram abandonados, a Igreja Católica manteve muita força, tanto na Espanha como em Portugal. Então, você pode ver, por exemplo, países que... A América do Sul, né? Países de língua hispânica e de língua portuguesa, mais para o nosso lado aqui, eles vão ser muito católicos. São países predominantemente católicos. Então... A dúvida é justamente por conta da colonização do Brasil, né? 1500, está tudo ali acontecendo mais ou menos com a reforma protestante, né? Eu fiquei pensando, mas será que o Brasil chega tudo atrasado? Quanto tempo que demorou para vir, né? Verdade. Então, assim, veio, mas não com a força que foi na Europa, por exemplo. O ápice foi na Europa. Entendi. É o velho mundo, né? Tudo começou lá. Valeu. Mais Marcos, alguma dúvida? Oi. agora sim eu tenho uma pergunta. Ai, Não sei ai, se você ai. sabe responder. O Lutero é antes do Calvino, né? Uhum. A pergunta é o seguinte: mas o Calvino também não é muito distante ali do Lutero, né? Eles Não. tiveram alguma relação, um encontro, uma Falarei semana discussão? que vem. Não perca. Não vou Já dar ajudei para spoiler. propaganda aí. Não vou dar spoiler. Aqui, ó. Próxima semana eu vou falar de Zwinglio e Calvino, que são dois homens também da mesma época de Lutero, que acho que vocês vão perceber que várias pessoas estavam já tendo esse conhecimento. Mas só para te dar um spoilerzinho de leve, o Calvino fala assim que ele chega às mesmas conclusões que Lutero, só que ele fala assim que na época que Lutero explodiu, ele estava tão enraizado ainda com a Igreja Católica que ele não percebeu. Aí depois ele percebe e acaba sendo um fomentador, né? Ele tinha uma pegada bem diferente de Lutero, que eu vou falar semana que vem, né? Mas eles sim fizeram parte. A reforma não é só Lutero, é o que dá o estupim, né? É o que bate de frente. E depois dele vários vão surgindo, né? É incrível como Deus estava mexendo em várias pessoas, né? Então, na aula que vem, né? Você vai ouvir isso. Vou responder com mais detalhes. Oi. Obrigado pela aula, né? Tem sido muito especial acompanhar esse tema e suas exposições. Mas só uma coisa interessante, né? Para uma coisa que eu pensei aqui, como que a coisa chega até a gente hoje, né? No Brasil, na nossa século XXI e tal, e até na história da nossa igreja mesmo. Eu fiquei pensando, nessa época também teve um movimento contra a reforma, né? Então você tem a reforma protestante, mas você também tem, a partir do catolicismo, uma resistência, que é um movimento de contra-reforma. E a tropa de elite desses caras, desses católicos, eram os jesuítas. E foram justamente eles que vieram fundar São Paulo, aqui, e fundaram outras cidades no Brasil, né, que catequizavam e tal. E eu lembro que eu era católico, assim, a minha família toda recebeu, né, essa herança católica. E quando a gente conheceu, quando eu estava na faculdade e fui convidado para estudar a Bíblia,
né? Nunca tinham feito isso comigo antes, eles convidaram para estudar a Bíblia, porque era um movimento que vinha de fora, de Boston, porque a intenção era fazer discípulos de Jesus. Tipo, meu, da onde é que tá vindo isso, né? Sim, dos avivamentos que a gente tem, que é uma coisa que acontece depois da reforma, mas que tenha o seu legado fincado em tudo isso que Lutero e a reforma trouxeram para a gente, né? Mas é interessante perceber o que é a influência da Igreja Católica, o que é a influência do protestantismo e como que isso afeta as nossas próprias vidas hoje, né? Nas próximas aulas eu vou falar dessas guerras, né? Você vai ver que dentro da reforma houve guerra contra católico, contra protestante, né? Uma coisa assim maluca entre os próprios reformadores. Porque assim, o que você está falando é verdade, né? Aquilo que eu falei acho que foi pro Lucas, né? Que quando os franceses chegaram, a coroa ainda não percebeu, não tinha percebido, né? No Brasil tinha. O Brasil sempre teve essa questão assim de liberdade, né, de culto e tal. Só que quando começou a pegar um vulto, a coroa foi lá e abafou os franceses que traziam a reforma, né? Por isso que o Brasil é um país de alma católica. E se você perceber, por exemplo, essa dependência que muitas igrejas têm de um pastor, é um pouco dessa alma católica, né? De que eu preciso de um padre que vá, por exemplo, eu preciso de um pastor que vai ser o meu, alguém que vai fazer o meio de campo entre eu e Deus, né? Então, a igreja protestante no Brasil, ela pega essa alma católica. Eu não tenho mais o padre, mas eu tenho o pastor. Até hoje é assim, né? Então a gente... O apóstolo tal, né? E apóstolo. E lota, né? As pessoas vão lá por causa do apóstolo. Então, assim, e justamente Lutero é que foi contra isso, né? Somente nas neopentecostais, né? Nas tradições neopentecostais isso acontece muito. Mas a história é muito legal mesmo. A gente vai percebendo o quanto a gente tem história nas nossas costas, né? Na verdade, a gente está em ombros de gigantes, né? Homens foram lá e fizeram muita coisa para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Mas obrigado aí pelo comentário. Marcão, Oi. Aonde entra aí a questão das 5 solas? Foi nesse momento? Então, eu vou chegar lá também, porque está tudo sendo desenvolvido. Você tem que pensar assim, Lutero, ele não faz uma sistemática. O que ele faz? Ele parte a partir de uma experiência pessoal. Então, ele descobre a justificação e aí ele começa a falar. Aí os reformadores vão começar, por exemplo, Calvino, ele é o primeiro que faz um estudo compacto sobre salvação. Ele faz a primeira sistemática. Então, se fosse, por exemplo, a gente vê Lutero, um cara lá cheio de fogo, né, e batendo de frente, só que a gente vê Calvino estudando, né, mas isso vai ser semana que vem. Não vou dar spoiler. Mas aí lá na frente, os estudos, eles vão fazendo uma sistemática, eles lançam as 5 solas, que é muito, por isso que eu deixei para o final, porque é um desenvolvimento, né, dessa ideia. Mas é mais para o final, assim, quando os reformadores se unem e chegam a um consenso. Porque teve muita briga também, vocês vão perceber isso. Né? É o homem, né? Onde o homem está, tem confusão. Mas eu vou te responder lá na última aula. Então, você tem que ser fiel. Se não puder participar, ouça os áudios. Obrigado, não, tô dentro. Depois eu te dou um spoiler daqui, ó, Flávio. Brincando. Então é isso aí. Tiverem mais perguntas. Pessoal, também se vocês tiverem alguma sugestão, porque basicamente eu vou seguir o mesmo padrão, né? Eu tô tentando focar muito na história. Não vou entrar em temas polêmicos, às vezes pode surgir, né? Mas a ideia é mais informar. De vez em quando a gente solta uma pintadinha aí, né? Um pouco aí porque sempre todo mundo tem uma cosmovisão, né? Então ela vai acabar saindo em algum momento. Mas a ideia é mostrar mais esse lado histórico mesmo. Marcos, eu só ia te fazer uma pergunta. Eu ouvi algum tempo atrás, parece que a esposa de Lutero teve uma influência bem grande no início do ministério dele, em algo que ele fez. Eu não sei se você chegou a tocar um pouquinho nisso, em homenagem às nossas irmãs aí, se você tiver algo para falar sobre o tema.
Eu não tenho, não foi alvo do meu estudo, mas eu posso pesquisar. Eu já ouvi falar alguma coisa dela, né? Ela foi muito importante na vida dele, mas eu não estudei profundamente, então eu estaria chutando. Mas eu prometo que eu vou anotar aqui, vou trazer algumas em homenagem às nossas irmãs, porque atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, isso é fato, né? Mas eu vou trazer esses elementos aí para vocês depois. Obrigado por ter lembrado. Legal. Marcos, quero muito te agradecer mesmo pela aula. Acho que é muito especial a gente entender que aconteceu uma mudança, né? Que Deus, de fato, está por trás de tudo isso e Ele vai usando de uma forma ou de outra para nos ajudar a chegar até aqui, né? Mas, realmente, queria muito agradecer mais uma vez a sua aula, super bem clara. A gente começa realmente a entender tudo que estava acontecendo. Então, muito obrigado pelo esforço, pela dedicação. Acho que tem sido bem especial mesmo. Isso vai animando a gente sempre para a aula seguinte, né? Então, está sendo muito especial. Queria, mais uma vez mesmo, te agradecer, desejar uma ótima noite a todos. Mais uma vez, se alguém não ouviu, lembrar que a gente está com as aulas disponíveis lá no site, né? Então, se por algum acaso você perdeu a aula passada do Marcos ou chegou nessa um pouquinho depois, amanhã ou depois esse material já fica disponível também. Então, pessoal, muito obrigado. Ótima noite a todos. Valeu, Marcão. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom descanso aí. Obrigado por ter acompanhado. Boa noite, pessoal. Uma ótima noite.